Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre substâncias e misturas. Elas se encontram na apostila 1, capítulo 4, tudo bem? O que vem a ser uma substância e o que vem a ser uma mistura? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo. Vamos supor que eu tenho um determinado recipiente e dentro desse recipiente eu coloquei gás oxigênio, O2. Ele está sozinho, não tem nada a não ser oxigênio. Se ele está sozinho, ele constitui um único componente químico. Portanto, nós dizemos que isso daqui trata-se de uma substância, ok? Vamos supor que agora eu estou falando de um outro recipiente e nesse recipiente, por exemplo, eu tenho água. Mas essa água está sozinha, ela não tem sais minerais, ela não tem nada dissolvido nela. Água puríssima. Portanto, ela também trata-se de uma substância. Por quê? Porque só tá ela está sozinha, ok? Agora, vamos pegar um outro recipiente e aqui eu vou colocar a água que a gente acabou de falar e no mesmo recipiente o gás oxigênio. Vejam bem, oxigênio sozinho, água sozinha e aqui eu tenho oxigênio mais água no mesmo local. Portanto, eu não posso dizer que eu tenho uma substância, concorda? Eu tenho duas substâncias. Ao ter duas substâncias, eu não chamo mais de substância. Eu chamo isso de uma mistura. Ficou claro? Oxigênio sozinho, substância. H2O sozinho, substância. Água mais oxigênio, mistura. Tudo bem? Como que a gente classifica substâncias? Olhem bem a fórmula. Dentro desta fórmula, a gente tem dois átomos do elemento químico oxigênio. É o mesmo elemento se juntando para formar essa substância. Portanto, nós dizemos que é uma substância simples. Por que ela é uma substância simples de novo? Porque dentro da fórmula dela é o mesmo elemento químico que a forma. Agora, a água, ela é formada por dois átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio, na mesma substância. Então, nós dizemos que esta é uma substância composta. Composta por quê? Porque ela tem mais de um elemento químico na mesma fórmula. Uma única fórmula com o mesmo elemento químico, substância simples. Uma única fórmula com elementos químicos diferentes, substância composta. Fórmulas diferentes juntas no mesmo local, mistura. Tudo bem? Agora, para a gente entender as misturas, precisamos saber a diferença que existe entre elas. Então, qual a diferença de uma mistura homogênea e de uma mistura heterogênea? Fácil, fácil. Então, em primeiro lugar, as misturas podem ser classificadas em misturas homogêneas e elas podem ser classificadas em misturas heterogêneas. Qual é a diferença entre elas? Homo significa mesmo. Homo significa mesmo. Mesma cor, mesma aparência, mesma coisa. Hétero significa diferente. Eu enxergo coisas diferentes. Então vamos dar uma olhadinha. Quando que eu tenho uma mistura homogênea? Quando eu bato o olho e eu enxergo uma coisa só. Vamos dar um exemplo de uma mistura homogênea. Eu pego um pouco de água, coloco num recipiente e eu dissolvo um pouco de sal. Um pouquinho só, não precisa ser nada em exagero. Água mais sal. Quando a gente olha para essa mistura, a gente não consegue diferenciar quem é a água, quem é o sal. Eu bato o olho e enxergo uma coisa só. Portanto, trata-se de uma mistura homogênea. Agora, quando eu pego e coloco, por exemplo, água e acrescento um pouco de óleo, o mesmo que a gente tem em casa, óleo que usamos na nossa casa, na nossa cozinha. Eu consigo enxergar quem é a água, quem é o óleo? Sim, eu vejo que a água está aqui embaixo e o óleo está aqui em cima. Portanto, esse tipo de mistura, quando eu consigo enxergar a diferença entre eles, trata-se de uma mistura heterogênea. Entenderam? Então vamos lá? Mistura homogênea. Enxergo uma única coisa. Mistura hétero, diferente, heterogênea, mais de uma coisa.
Aqui a gente está enxergando duas fases diferentes, a água e o óleo. Essa é uma mistura heterogênea bifásica. Tudo bem? Até a próxima aula.